Eu vou falar sobre o tema gerenciando as nossas emoções. Nós estamos vivendo num tempo de tantas tecnologias. Eu acredito que o ser humano tem sido extraordinário na capacidade de criar, de inventar, e você desfruta de tanta tecnologia na sua casa, no seu trabalho, e isso é bom, né? Você tem um celular que faz, além de você ligar, através dele, ele faz mais umas 1000 coisas. É um computador na sua mão. E mesmo vivendo esse tempo de tantas tecnologias, da cabeça humana pensante em coisas novas, nós estamos talvez vivendo um tempo onde nós estamos tendo muita dificuldade de lidar com as nossas emoções. Eu tenho, com as pessoas que eu discipulo, com as pessoas que eu aconselho, eu tenho sempre feito a pergunta: qual é o seu sentimento dentro dessa situação? O que você sente? E eu percebo que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade para definir sentimentos, para definir emoções. É uma área em que as pessoas parece que não param para analisar, para refletir, mas é uma área tão importante, irmãos, e eu vejo que hoje, essa dificuldade em lidar com as emoções, de gerenciar as suas emoções, elas estão trazendo uma série de problemas na humanidade. Então o Senhor nos deu uma palavra para refletirmos sobre isso. E eu queria que você ficasse atento, porque isso diz respeito a você, diz respeito ao seu cônjuge, aos seus filhos, diz respeito à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. E essa palavra, irmãos, ela é tão pertinente, tão necessária, pelo menos para refletirmos sobre isso, pelo menos para avaliarmos como nós estamos. Eu não estou falando da salvação em Jesus, eu não estou falando de como está o seu relacionamento com Cristo, eu espero que esteja bem. Eu estou falando como você tem deixado Jesus te ajudar a gerenciar as suas emoções. Porque mesmo salvo, mesmo tendo Cristo na sua vida, talvez as suas emoções não estão sendo gerenciadas da forma correta. E nós queremos falar algumas coisas sobre isso nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Amém? Provérbios capítulo 25, nós vamos ler apenas o versículo 28, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, então talvez é um pouquinho diferente da versão que você tem, mas é uma Bíblia muito clara e que fala exatamente o que eu quero extrair desse texto. Ela traz uma linguagem bem apropriada para aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Esse é o nosso texto base, Provérbios 25, versículo 28. Que diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. O rei Salomão, ele está trazendo à nossa memória algo importante. Uma cidade que não tem muros, ou uma cidade com seus muros derrubados, é uma cidade desprotegida. É uma cidade que não tem mais algo que a cerque. Então ela está sujeita aos animais ferozes, e ela está sujeita também aos ataques do inimigo, do exército inimigo. Os muros da época de Salomão eram muros que protegiam a cidade. Haviam portões, haviam muros altos, intransponíveis, e eles serviam para cercar, para proteger. Ele está comparando o ser humano que não controla as suas emoções a uma cidade sem muro. É uma pessoa que está desprotegida, é uma pessoa que está sujeita a ataques, sujeita a situações drásticas, a problemas sérios. E quem é o maior inimigo para quem não controla as suas emoções? Fala assim: esse cara sou eu. Irmãos, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, porque senão nós estamos susceptíveis a nós mesmos. Você está susceptível a cair pelas suas próprias emoções. E uma pessoa vulnerável emocionalmente é alguém
que tem demonstrado uma instabilidade, uma pessoa que não consegue se relacionar e organizar os seus relacionamentos da forma adequada. Você nunca sabe qual é a reação que ela vai ter. Você conhece pessoas assim? Que você sempre se prepara para 2 ou 3 tipos de reação que ela possa ter? Talvez você seja assim. Elas desistem facilmente dos seus sonhos, dos seus projetos. Elas perdem a perspectiva de crescer, de avançar, porque suas emoções não estão ajustadas. Elas explodem com pessoas sem motivo aparente. Está tudo bem, mas de repente ela emocionalmente tem um ataque e ela começa a se enfurecer, ofender, e você fala assim: peraí, irmão, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo nada? São pessoas que magoam principalmente as pessoas mais próximas. São pessoas que fogem e preferem não encarar os seus problemas. Ela prefere não resolver os problemas, elas fogem deles. Elas preferem não olhar nos olhos das pessoas que a magoaram, ofenderam, preferem evitar isso, preferem evitar as dificuldades, ao invés de resolver. Pessoas vulneráveis emocionalmente são pessoas que muitas vezes armam situações, um circo, fazem um maior vexame e não percebem que elas estão dando um vexame. Elas não se dão conta de quanto elas estão sendo espalhafatosas, escandalosas, fazem e compram briga por qualquer coisa. É muito sério. O que são emoções? Emoção é uma sensação física e emocional comandada pelo cérebro, que é provocada por algum estímulo. Sua origem no latim significa mover para fora. Então a emoção é sentida para que venham então as atitudes, é mover para fora. E existem muitas discussões para quantas emoções existem, mas tem um psicólogo muito conhecido chamado Paul Ekman, que disse assim, que são 6 emoções básicas: a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o desgosto e a ira. São essas emoções básicas. É claro que delas derivam muitas outras, muitos desdobramentos disso acontecem, mas antes de tomarmos uma decisão, antes de você decidir algo, aquilo que você vai fazer, primeiro você pensa, depois você sente, e aí então o que você faz? A nossa vida normalmente é assim: eu penso, eu sinto, são minhas emoções, e eu faço. Tudo que nós fazemos passa por essas 3 áreas, e é nessas 3 áreas, irmãos, que eu quero definir essa noite uma linha de raciocínio, para que eu acredito que é possível sim nós termos aquilo que a psicologia chama de inteligência emocional. E para mim, inteligência emocional é o equilíbrio dessas 3 áreas: aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. E nós queremos olhar de uma forma ampla para isso, porque saber gerenciar as emoções, ela é muito importante para vivermos melhor, sermos pessoas emocionalmente saudáveis e tomar atitudes corretas. Se nós não controlarmos isso, as nossas atitudes serão erradas, serão prejudiciais e poderão nos atrapalhar e muito. Então a primeira orientação, se você quiser anotar, anote. Primeira orientação para que a gente busque gerenciar as nossas emoções é: combata pensamentos falsos. Combata pensamentos falsos. E eu leio com vocês Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, você conhece, mas é uma das palavras na Bíblia onde mais fala sobre pensamentos, aquilo que nós devemos pensar, aquilo que o Senhor nos orienta a pensar. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mais uma vez, o Senhor está nos dando uma direção daquilo que nós devemos pensar. Irmãos, nós precisamos, nesse processo de gerenciar a nossa emoção, nós precisamos combater pensamentos falsos, pensamentos incorretos, pensamentos que vêm do inferno sobre a sua vida. Você precisa eliminar isso. Você precisa combater isso, porque esses pensamentos vão gerar emoções, e que vão gerar atitudes, e que vai fazer com que você sofra ainda mais. A primeira atitude que nós devemos ter no combate, no processo de gerenciarmos as nossas emoções, é evitar, é controlar, é combater pensamentos falsos e pensamentos incorretos. Você precisa ser um fiscal da sua mente, dos seus pensamentos. Você precisa detectar pensamentos falsos. Mas que pensamentos são esses? Pensamentos do tipo: eu não sou importante, eu não presto para nada, ninguém me ama, eu nasci para sofrer, eu sou o único rejeitado da família, eu nunca vou sair dessa, jamais serei feliz, eu não posso confiar em ninguém, todo mundo vai me trair um dia, o que eu tenho que fazer e o melhor a ser feito é sumir. São pensamentos falsos. Volta e meia, pensamentos como esse chegam à nossa mente. E aí a gente fica pensando os desdobramentos disso. E isso gera emoções. E isso vai gerar atitudes. E você vai fugir do propósito que Deus tem para você. Isso desestabiliza quem você é. Irmãos, o inimigo, ele ataca nos nossos pensamentos. Ele ataca você, ele bombardeia você. E você precisa entender isso. E se você der crédito a esse tipo de pensamentos, o inimigo vai conseguir destruir os sonhos de Deus para a sua vida. O inimigo vai conseguir destruir o seu casamento, os seus sonhos, os projetos que o Senhor tem colocado no seu coração, porque agora esses pensamentos vão gerar emoções, e isso vai gerar algo dentro de você capaz de impedir de você conquistar os propósitos de Deus. Esses pensamentos são destruidores de emoção. Uma pessoa que fala assim: eu não consigo, ela está acreditando que ela não consegue mesmo, e as emoções vão fortalecer mais isso. Então combata isso, combata. Quando você perceber que o inimigo tem colocado um pensamento falso na sua mente, quando alguém talvez evitar você, ou alguém prejudicar você, porque isso tudo são consequências de reações. Você está reagindo diante de uma situação em que alguém magoou, em que alguém ofendeu, em que alguém esqueceu, em que alguém não agiu da forma que você gostaria, e aí esses pensamentos vêm reforçar e direcionar suas emoções, dizendo que você realmente não presta, que você não vale nada, e que você não é importante, que Deus esqueceu de você, e que você é a pessoa mais sofrida da humanidade. Irmãos, isso é mentira. É mentira. Você não pode pensar nada além do que aquilo que Jesus pensa a seu respeito. Você foi criado à imagem do Senhor Jesus. Você é filho amado, filha amada do Deus Altíssimo. Você é precioso, é preciosa aos olhos do Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a você.
Você vale o sangue de Jesus. Você tem um valor inestimável. A palavra de Deus fala que o ser humano, a alma de uma pessoa é mais valiosa do que todo o ouro e toda a prata dessa terra. Não tem nada nesse mundo mais valioso do que você. Mas quando o inimigo coloca pensamentos mentirosos, você acaba acreditando na visão de Satanás sobre você, e você acaba vivendo nessa dimensão, acreditando sim que não é possível, e que você não consegue, e que realmente Deus não te abençoa, e que você é esquecido do Senhor. Isso é mentira, porque foi você que Jesus viu na cruz do Calvário. Ele olhou para você, porque Deus, Ele é onisciente, é onipresente e onipotente. E quando Jesus estava pregado naquela cruz, lá no Monte da Caveira, Ele poderia ter descido de lá muito facilmente. Ele poderia ter dado uma ordem e anjos viriam e salvariam Ele e derrotaria todo aquele exército. Só teve uma coisa que não tirou Jesus da cruz, foi porque Ele viu você. E Ele pensou assim: vale a pena morrer para salvar a vida daquela pessoa, vale a pena morrer, vale a pena derramar o meu sangue, eu faço isso por amor a você. Então você tem o valor do sangue de Jesus, amém? Você vale isso, não pense nada além disso, você é precioso aos olhos do Senhor. E esses pensamentos, irmãos, eles trazem ansiedade para nós. A ansiedade é um câncer. A ansiedade nos leva a não depender mais do Senhor, porque ela é baseada no medo, e nós ficamos com medo de um monte de coisas que geralmente não acontece. Já percebeu isso? A maioria das coisas que você tem ansiedade, elas nunca vão acontecer com você. Ansiedade é um medo que pode crescer tanto e se tornar algo muito maior. Então nós precisamos combater isso. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: o homem impaciente vale mais do que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. É melhor você controlar as suas emoções do que ser um grande guerreiro que conquistou várias cidades. Segunda orientação para você gerenciar as suas emoções, nós falamos sobre pensamentos, agora vamos falar sobre sentimentos. Organize os seus sentimentos através da sua consciência. E a palavra de Deus diz também em Provérbios 20, 27, a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele, para revelar todos os pensamentos e emoções. Salomão está dizendo que o pensamento do homem é como um farol. O que o farol faz? O farol ele serve para avisar os navios que a terra está próxima, que agora é possível que tenha pedras mais na superfície, que ele pode bater e o casco do navio pode rachar e pode haver um prejuízo, até a perda do navio. O farol é um alerta, a nossa consciência é um alerta. Salomão disse que o Senhor nos deu uma consciência para nos alertar sobre os perigos da vida. Eu queria pensar sobre isso com você. Nós já falamos aqui outras vezes como o Senhor trabalha através da nossa consciência, porque o Espírito Santo, Ele fala através da sua consciência. O Espírito Santo, Ele vai te alertar muitas vezes, e a impressão que você tem que é só você pensando nisso, né? Olha, reduz a velocidade. Muitas vezes é o Espírito Santo falando com você, através da sua consciência. Geralmente, irmãos, é uma das formas que Ele mais fala. Muitas pessoas falam assim: Deus não fala comigo. É porque você atribui a você tudo aquilo que Ele tem falado. Você atribui a sua capacidade de ter ideias interessantes, de evitar problemas, a sua consciência. Mas a verdade é que quando nós nos convertemos, a nossa conversão acontece no Espírito.
E o Espírito Santo agora habitando em nós, Ele ministra aos nossos corações a partir da nossa consciência. E agora Ele está nos dando um alerta, Ele está nos informando, Ele está nos direcionando, Ele está mostrando para nós sentimentos que também precisam ser avaliados e submetidos ao critério do Senhor, à vontade de Deus. Deus nos deu uma consciência com o propósito de nos alertar sobre os perigos que talvez estão próximos, mas que ainda nós não estamos vendo. É através da consciência. Irmãos, as nossas emoções podem sabotar a nossa vida. Hoje, São Gabriel do Oeste é uma cidade que tem sido atacada ferozmente por um espírito de morte. Muitos jovens, muitos homens e mulheres estão sendo afetados, atacados por espírito de morte. Muitas pessoas já morreram através do suicídio. Sem medo de errar, para cada caso de suicídio, pelo menos 50 tentativas houveram, não da mesma pessoa. O problema é que não aparece, nem todos nós ficamos sabendo, mas são muitos casos, irmãos, é muito sério, e eu entendo que exatamente é nessa área, é nas emoções, é no campo das emoções que o inimigo tem se alojado, porque é no momento onde nós devemos, em primeiro lugar, organizar os nossos pensamentos, para que a partir dos pensamentos corretos, nós tenhamos emoções corretas. É a hora em que nós devemos nos alicerçar e entender e suportar as atribulações, as situações, porque hoje as pessoas não estão sabendo lidar com decepção, as pessoas não estão sabendo lidar com frustração, as pessoas não sabem lidar com perdas, com frustrações, e por não saber lidar, por não saber administrar as emoções, elas preferem morrer, porque a morte parece ser mais bonito do que uma vida de sofrimento. A morte parece ser mais simpática do que viver sofrendo com os problemas que eu tenho. E quando nós não obtemos o controle das nossas emoções, a única saída que nos resta é a morte. Só que não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a sua vida. O Senhor não quer que você morra, o Senhor quer que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Só que para isso, irmãos, nós precisamos pedir o auxílio de Deus para controlar, para nos auxiliar a conduzir as nossas emoções, a administrar as nossas emoções, porque não é toda porta que fecha para você que é uma coisa ruim, porque talvez uma porta se fechou aqui, porque Deus tem uma porta muito melhor ali. E se você não aprender a olhar com os olhos de Deus, você vai se frustrar demais, você vai sofrer demais, e você vai julgar que a sua vida não merece ser vivida. Ei, Deus tem o melhor para você. Entenda que o Senhor quer te ajudar, e Ele vai colocar alertas, e Ele vai te mostrar caminhos, e Ele vai te dar orientações, para que você possa aprender a administrar esse sentimento que está te matando, que está trazendo ansiedade, e que você tem sofrido tanto. As emoções sabotam as nossas vidas, elas podem fazer você perder uma grande oportunidade, mas também pode colocar você por tudo a perder. Pessoas descontroladas emocionalmente põem tudo a perder. Quer um exemplo disso? Uma pessoa que abandona a profissão, uma profissão promissora, por ter medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não estar no lugar certo. Ela abandona, ela desiste. Alguém que desiste da família
porque sente insegurança. Eu não me sinto amado, eu acho que não é a pessoa, e ela desiste, abandona filhos por conta da insegurança. Um dependente químico que no processo de recuperação se depara com uma decepção e ele joga tudo abaixo, porque não consegue lidar com aquela frustração e não consegue controlar as suas emoções. Pessoas que abandonam sonhos, um pai que não consegue expressar carinho e amor ao próprio filho, porque talvez não recebeu, e agora não consegue administrar as suas emoções para passar isso para o filho. Um jovem que corta os próprios braços, porque quer se sentir mais calmo, quer se acalmar. Isso é descontrole emocional. Isso é ação maligna, irmãos. Nós já pregamos aqui sobre a moeda no mundo espiritual é o sangue. Todo o sangue derramado, alguém recolhe. É por isso que o sacrifício no Velho Testamento era sacrifício de morte de animais, sacrifício de animais que eram queimados, e aquele sangue ele era aspergido. Aquilo para Deus tinha uma importância, mas Satanás também recebia sacrifícios, e sacrifícios de crianças. Pais sacrificavam a Moloque. Então todo o sangue derramado ele é recolhido. Quando você se corta, você está oferecendo um sacrifício a Satanás. Quando você derrama seu sangue num propósito, não estou falando de um acidente, não estou falando de algo em que você não planejou, uma questão ocasional, eu estou falando de uma decisão de se automutilar. Satanás recolhe isso. É um culto a Satanás. Por que que você se acalma? Porque a pressão maligna diminui. Ele recebeu o sacrifício, mas amanhã vem mais, depois de amanhã vem mais. As pessoas não entendem o que acontece, mas nós estamos falando de uma batalha espiritual, irmãos. Eu converso com muitos adolescentes que têm se automutilado, e a resposta de todos eles até agora foi: porque quando eu me corto eu me acalmo. Você que não tem problemas, pensa assim: cara, o que é isso? Eu fujo de me machucar, não quero me machucar, não tenho prazer nisso. Como é que pode se acalmar? Porque existe um poder das trevas agindo nessa área, e Satanás quer te escravizar nisso. Ele quer que realmente você derrame sangue, ele quer que você alimente o desejo dele de morte. E se você não lutar contra as suas emoções, se você não se posicionar, se você não deixar o Espírito Santo mudar essa consciência que você tem hoje, provavelmente o caminho é esse. Mas eu profetizo em nome de Jesus, se tem alguém aqui que já tentou, ou tem tentado suicídio, que tem se automutilado, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai trazer libertação para a sua vida. Deus vai curar a sua vida. Você vai ser liberto desse espírito no momento que você entregar aqui, no momento que você repreender isso aqui no altar. Nós vamos ter um momento para isso daqui um pouquinho. Então são muitos exemplos. Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando exemplos de pessoas que desistem dos sonhos ou que cometem muitos erros porque são conduzidos por emoções falsas, emoções erradas, porque não tem controle sobre elas. Mas o Espírito Santo de Deus quer ajudar você, e Ele fala com a sua consciência. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nós vemos qual é a consequência da ação do Espírito Santo em nós. Você conhece muito bem esse texto, fala sobre o fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É isso que o Espírito Santo produz em você, através da sua consciência, através de você deixar Ele trabalhar no seu coração. É quando você dá ouvido àquilo que Ele tem falado, é quando você permite com que Ele faça o propósito dEle.
Um exemplo disso, sua vontade é ofender, é gritar com quem fechou você no trânsito, mas o Espírito lhe vem e fala ao seu coração: filho, tenha calma. Quantas vezes você já cometeu esse mesmo erro? Quantas vezes você já fez isso? Perdoe, deixa para lá. Você está desesperado, ansioso, com medo e sem saber o que fazer, porque está passando por problemas financeiros. Aí vem o Espírito Santo e diz para você: filho, estou vendo a agitação do seu coração, o seu medo, confia em mim, entrega as suas finanças a mim, deixa eu te ajudar a ter o controle disso, eu vou falar tudo que você precisa fazer, e o Senhor nos ajuda nisso. Aí o Senhor olha o seu coração e vê você se sentindo sozinho, desamparado, incompreendido, e vê a agitação no seu coração, e Ele fala assim: eu sei o que você está sentindo, meu filho, eu sei da sua dor, eu te amo, e vou colocar pessoas na sua vida para te ajudar a demonstrar o amor que eu tenho por você. Então o Espírito Santo, ele vem trabalhar na sua vida, no seu coração, ele vem te mostrar o caminho verdadeiro, ele vem te orientar naquilo que você precisa se apoiar. Você não tem que se apoiar na dor, você tem que se apoiar na esperança de um Deus que já disse que comigo você vai ser mais do que vencedor. Amém? Essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala o tempo todo a nossa consciência, inclusive ele tem falado nesse exato momento com você, porque talvez muitas vezes você rejeitou a voz dele, muitas vezes você não deu crédito ao que ele disse, aquilo que ele orientou a você, e por conta disso consequências aconteceram, atitudes você tomou, e atitudes erradas, e isso trouxe perda e prejuízo à sua vida. Mas em terceiro lugar, nós falamos sobre pensamentos, falamos sobre sentimentos, eu quero falar sobre atitudes também. Eu leio com vocês Gálatas 6, versículo 4. Eu quero falar sobre fiscalizar as nossas atitudes. Fiscalize a sua atitude. Eu não sei o que eu falei para vocês, mas é Gálatas 6, versículo 4. Foi isso que eu falei? Gálatas 6,4 diz assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. É muito importante, irmãos, nós nos avaliarmos, fiscalizarmos também o que nós fazemos. Uma das perguntas que você precisa sempre fazer a você mesmo: aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou falando tem coerência? Está correto? É produtivo? Tem edificado a minha vida e a vida das outras pessoas? É importante você avaliar aquilo que você fala e aquilo que você faz. As atitudes, irmãos, são consequências da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. É por isso que o Senhor quer fazer uma obra completa, porque talvez você só está pensando nas atitudes que você precisa tomar para 2019. Eu preciso acertar, eu preciso me casar, eu preciso melhorar financeiramente, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso prosperar na minha área emocional, eu preciso. Você olha para as atitudes, mas nós precisamos olhar de uma forma completa: pensamentos, sentimentos e atitudes. Se pergunte isso: ficar trancado no meu quarto tem me ajudado a melhorar? Esconder os meus sentimentos das pessoas é a melhor opção a fazer? Descarregar a minha raiva e ira nos meus filhos, no meu cônjuge, está correto? E muitas vezes nós temos atitudes como essas e não paramos para ver, não paramos para analisar e perceber que tem algo de errado, que você tem feito coisas por repetição, e não se deu conta que as suas atitudes não têm te levado a lugar nenhum.
Você tem se dedicado, você tem investido tempo, você tem se determinado em muitas áreas, mas as atitudes continuam as mesmas e nada tem mudado. Então comece a avaliar o que você tem feito. Como que você tem agido como pai? Como você tem agido como filho? Como esposo, como esposa, como profissional? Se as coisas não têm mudado, é porque você não tem mudado também as suas atitudes. Faça algo novo. Faça diferente. Agora comece mudando o seu pensamento. Comece mudando suas emoções. Porque as suas atitudes é porque talvez você não tenha refletido sobre as circunstâncias da sua vida. E você não tem conseguido suportar e superar as situações que você já passou, os problemas que você já passou, e tem acreditado numa mentira que é antiga. Então está na hora de agir diferente, irmãos. Está na hora de você viver um novo tempo em Deus, porque Deus quer gerar pessoas sadias. Deus quer gerar pessoas que consigam olhar para os seus problemas, encará-los e resolvê-los. Agora, pessoas que não têm gerenciado suas emoções, elas fogem dos problemas. Você já viu pessoas que vivem em excesso na frente de televisão, em jogos? Pessoas que têm necessidade muito grande de ouvir música. Pessoas que vivem isoladas. Pessoas que são dependentes de algum vício. Pessoas que se automutilam. Pessoas que comem demais. Pessoas que possuem tentativas ou já tentaram suicídio. Isso tudo se torna um ciclo vicioso, que se repete constantemente. São atitudes que se repetem, mas que nunca resolve problemas. Está na hora de mudar. Está na hora de agir diferente. Porque só Jesus pode preencher esse vazio da nossa alma, esses conflitos emocionais. É só Jesus. Essa tristeza que você tem no coração, esse sentimento que dificulta você até de se levantar de manhã cedo, essa dor que sempre tem perseverado na sua vida, o Espírito Santo sabe o que você está sentindo. Ele sabe da sua dor. Ele sabe o quanto você quer sair dessa. Só que talvez as suas atitudes foram erradas. Seus posicionamentos, seus pensamentos foram errados. A palavra de Deus diz lá em Salmos 107, versículo 9: pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Nessa noite eu acredito, irmãos, que você que chega aqui com a sua alma adoecida, machucada, você que chega aqui com o seu coração rasgado no meio, decepcionado, desmotivado, você que chega aqui até mesmo com pensamento suicida de tirar sua vida, você está cansado da vida que tem, você que tenha pensado em abandonar os projetos, mesmo dando certo, mesmo funcionando, você não está feliz, isso não te satisfaz, isso não traz alegria, a sua alma está doente, suas emoções estão em conflito, e nessa noite o Senhor quer curar você, e para isso você precisa entregar e confiar a sua vida ao Senhor. Salmos 37, versículo 3 e 5 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Hoje é o dia em que você vai entregar o seu caminho ao Senhor. Você vai entregar com convicção. Você vai entregar porque você entende que o Senhor pode mudar a sua história, que o Senhor pode te ajudar a gerenciar as suas emoções,
que o Senhor pode tirar a tristeza que está no seu coração, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso libertador, o nosso salvador, aonde nós devemos pôr a nossa esperança. Ele é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. E se você tem se sentido fraco, desmotivado, Ele vai te encher de uma alegria, de uma força tão grande, em que agora você vai conseguir resolver os problemas, que agora você vai conseguir olhar nos olhos das pessoas que te ofenderam, e vai conseguir reparar, vai conseguir pedir perdão, vai conseguir liberar perdão, vai conseguir lidar com as situações difíceis, vai conseguir viver uma vida plena no Senhor, uma vida abundante no Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Aqui tem uma porção de pessoas que estão vivendo milagres diários nas suas vidas, que Deus tem recuperado sonhos antigos, que Deus tem tratado o coração, Deus tem dado a capacidade de administrar, de gerenciar as suas emoções. E o segredo para isso é deixar o Senhor fazer a parte dele. Deixa o Senhor fazer a parte dele. O Senhor te traz aqui nessa noite porque Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Não importa como ela está, não importa quão confusa ela está, não importa o tamanho dos seus problemas, nós cremos num Deus que é maior do que todos eles. Nós cremos num Deus que pode fazer milagres. Talvez ainda hoje, aquilo que você tem colocado, aquilo que você tem pedido, aquilo que está afligindo o seu coração, a dúvida que você está extasiado, a sua vida está parada por conta de decisões e de coisas que você precisa resolver, paralisou a sua vida. O Senhor pode ainda hoje te dar uma resposta, o Senhor pode ainda hoje te dar uma direção, e o Senhor ainda hoje pode te ajudar a ter o controle das emoções. E o apelo que eu faço nessa noite é para você entregar o seu coração a Jesus, para você deixar o Senhor Jesus curar sua alma doente, para você permitir com que Ele te ajude a administrar e gerenciar as suas emoções. O Senhor quer fazer isso nessa noite. O Senhor conhece e sabe do seu sofrimento. Ele sabe que muitas vezes você tem desistido dos sonhos dEle. Deus tem te dado coisas tão profundas e tão preciosas como a sua família. E você sabe que isso é importante, mas até a sua família agora, até seus filhos, que é tão importante para você, você tem tido dificuldade de cuidá-los, de amá-los. Você tem tido dificuldade de expressar carinho, por conta de conflitos que você está tendo dentro de você, de emoções que estão sem controle.